Então, continuando aqui a nossa explicação aqui da aula, né? Então, carga axial e tensão normal são as que nós vamos trabalhar, tá? A 99% das vezes vai ser essa carga axial, essa tensão normal, que tem uma aplicação, né, um pouquinho mais apurada, né? Tem uma aplicação um pouquinho mais apurada ali. Ela pode ser distribuída de várias formas, né? Pela limite aqui, tendendo a zero, da delta F sobre delta A. Porém, para simplificar, para trazer a matemática para nós aqui, para ser coerente nos nossos cálculos, né, a gente utiliza a média, a tensão média. Então, sempre que a gente for trabalhar, nós vamos trabalhar com a média, porque a gente elimina essa parte aqui, né? A gente tem que ter o conhecimento, que pode ser que seja um pouquinho diferente aqui, né? A aplicação da carga e tudo mais, porém a gente trabalha sempre com a média. Trabalhamos sempre com a média, porque o resultado final promovido pela média é muito próximo do produzido pela uma mais real, né? Então, trabalhos com a média que simplifica os nossos cálculos, ó, né? Melhora a efetividade dele e tal, a velocidade de resolução, e a diferença que seria pro mais próximo do real é pouca. Então não acaba não valendo a pena a gente se deter muito a essa aplicação. Carga centrada, na maior parte das vezes, né? Trabalha com carga centrada, a gente já coloca a estrutura nessa posição aqui porque é a condição que a gente vai ter uma relação estrutural melhor do que se ela fosse excêntrica, não fosse feita né? Então, a excêntrica, o que a gente precisa saber nesse caso aqui? A teoria, né? Aqui a gente não gera momentos internos no cálculo, né? Não geramos momentos internos aqui, momentos na estrutura, né? Aqui, como eu tenho como ela é excêntrica, vai gerar momento. Vai tentar gerar um rolamento, né? Então, entra mais esses detalhes aqui no cálculo. Nós vamos trabalhar, uma grande parte das vezes, tração, compressão, né? Dessa forma. Tensão de cisalhamento, né? Estamos fazendo aqui a gente está fazendo aqui uma revisão, né? Então, o cisalhamento é o corte. É esse corte aqui. É o mesmo processo quando vocês forem estudar lá com formação mecânica, quando vocês forem estudar disciplinas, né, de usinagem. É o processo de corte mesmo, como se fosse uma tesoura, ó, né? Então eu não tenho a minha força ela não está ao longo do eixo, ela não é uma força axial, ela é uma força perpendicular à superfície aqui, que vai promover o corte. Porém, o cálculo também, a gente usa a tensão de corte média, o símbolo não é mais o sigma, então ele vai ser o tal, aqui ó, o símbolo vai ser o tal aqui, né? E é o médio, então a gente simplifica também, então, força sobre área. A área da seção transversal, mesma coisa que a gente estava trabalhando antes, a área da seção transversal. Muito utilizado aqui em cálculo de parafusos, né? Pinos, parafusos. Então aqui nesse caso aqui a gente tem uma força de tração A e B, né? Que gera o corte no CD. Vai gerar o corte no CD. Aqui abrindo um pouquinho ele, né? Então eu vou ter a reação aqui, né? Aqui fazendo uma força, né? Como se fosse o plano aqui E', tá aqui o plano E' de novo, né? Fazendo a força nesse sentido e nesse sentido. Então, tem na realidade a força, né? Agindo nessa superfície aqui, nessa área, né? A área da seção transversal. Nesse caso aqui, eu tenho duas forças. Vou ter a força FC e a força FD e a força F, né? Força de reação. Então tem essas duas forças aqui, então entre as duas áreas. Na realidade aqui entre as duas áreas. A força é a mesma, a força F, né? Ela equivale a essas duas forças e vai entrar as duas áreas. Aqui entra uma área só. Então, se for a mesma força, digamos aqui 5 kN, se F fosse 5 kN e F aqui fosse 5 kN, aqui
eu estaria tratando somente uma unidade de área, né? E aqui eu estou tratando com 2 unidades de área. Então a tensão de corte aqui diminui. A tensão de corte diminui porque eu tenho mais área. E aqui eu tenho menos área. Essa é a diferença. Então eu vou passar uma linha aqui e uma linha aqui. Então eu vou ter 2 áreas. Aqui eu só tenho uma área. Então aqui eu tenho esses elementos simples e aqui eu vou ter esses elementos duplo. E eu posso ter triplo, quádruplo, posso ter, né? Depois nós vamos fazer exercícios, quando a gente for trabalhar com corte, né? Com cisalhamento, que vai nos arremeter a entender bem melhor esse processo. Dentro de outro contexto, né? A gente está preocupado com corte aqui, mas a gente tem um esmagamento aqui também da chapa, né? A gente vai ter o esmagamento da chapa. A gente faz até a gente vai ter algum exercício que vai tratar isso aqui. É bem importante a gente entender isso aqui também. Então, a área ou a parte do pino, do parafuso que entra em contato com a chapa é esse cilindro aqui só, né? Que está junto com o furo ali. A força é a força P, ou a força F, né? É a mesma força. Ela vai estar esmagando essa região aqui. E qual que é a área? A gente pode pegar essa projeção desse pino aqui, que é... O pino ele é cilíndrico, mas a projeção dele, a projeção é retangular. Então a gente simplifica dessa forma. Então a área dessa projeção de esmagamento, ela é D, é o diâmetro do pino, vezes T, que é a altura desse pino. D, que é o diâmetro do pino, vezes T, que é a altura, que também vem a ser a altura da chapa, né? A altura da chapa. Então tá aqui, de novo, tensão de esmagamento, então ele vai falar que é o sigma E, P sobre A, e a área é T, é a espessura da chapa, ou pino ali, que ficou ali, né? Entra em contato, a projeção desse pino ali na chapa, vezes o diâmetro, ou a projeção horizontal desse pino aqui na chapa. É como se fosse um retângulo, ó. Então aqui seria D, daqui, né, até aqui é o D, e daqui até aqui a altura, o T, espessura. Então aqui exemplos, análise de exemplos, né? Agora a mesma estrutura, aquela que a gente estava falando, e aqui eu tenho mais detalhes, né? Então estou levando ele mais para a parte prática de aplicação. Então aqui antes nós não tínhamos essas informações, né? Só que a gente já sabe que aqui é 50 kN de tração, aqui é 40 kN de compressão. Então nós já temos toda a informação em função do nosso estudo estático. E agora a gente vai jogar essas informações, né, para esses novos personagens aqui que surgiram, né, que é o pino, que vai ser o esmagamento, que vai ser o corte do pino, né. Então basicamente isso. Então o que eu tenho aqui, né, eu vou ter a tração aquela de 50, né, tá aqui a tração de 50, e a área dos 300 aqui, né. 300 vezes 10 na 6, pi d2 sobre 4, lá, que a gente tinha já calculado anteriormente. Na realidade aqui da seção circular era 314 vezes 10 a menos 6, e aqui eu tenho o pininho ali da extremidade, né? A área do pininho aqui da extremidade, que na realidade são os 20 milímetros aqui que eu tenho. Ó, 20 milímetros aqui, ó. Se eu tiver aqui agora olhando a extremidade achatada aqui, né? Eu tenho os 40 aqui, menos 25, né? Sobra um valor ali de 15 milímetros, né? Vezes os 20 milímetros aqui, que é a espessura, né? Vezes os 20 milímetros que é a espessura. Por isso que ele colocou aqui, tá? Para achar mais ou menos a área ali. Então, de novo, que nem nós vimos ali no anterior, né? Nem nós vimos ali no anterior, ó. O diâmetro vezes a espessura da chapa. Então, o diâmetro, né? O diâmetro daqui vezes a espessura da chapa, certo? Então é basicamente isso. Depois a gente vai fazer vários exercícios aí, a gente vai entrar em detalhes nesses exemplos aqui.
Aqui eu só quero mostrar como é que funciona essa dinâmica aí né, de cortes e de esmagamento e tudo mais, né? Quando ele é simples, a gente viu, simples, tem uma força só pela área, força pela área, né, direto. E quando ele é duplo, né, eu vou ter duas áreas. Então a área ela multiplica por 2, né? Depois, lá nos nossos exercícios, na nossa lista, tem uma explicação bem boa em relação a isso aqui. Eu vou fazer um corte aqui na peça, né? O que é, para a gente não ficar com dúvida aqui, né? O que seria esse 40 menos 25, né? Se eu pegar essa extremidade achatada, que está aqui, e tirar esse diâmetro aqui de 25 milímetros, eu fico com uma espessura para esse lado e uma espessura para esse lado aqui, ó. Certo? Eu fico com uma espessura, então, vou dar um zoom melhor aqui, ó. Eu fico com uma parede de aço aqui, de metal, né? Daqui até aqui, e uma parede de aço daqui até aqui. Como eu estou puxando isso, a região de menor área é essa aqui. Como a tensão que eu estou gerando aqui ela é igual para todos os pontos ao longo de toda a haste, eu tenho a mesma tensão aqui numa área muito pequena. E qual que é essa área muito pequena? Ela é os 40 menos 25 vezes a espessura da chapa, que é esses 300 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então esse 40 menos 25, que são os 15 milímetros, é a distância daqui da beira do furo até a parede. Certo? A distância da beira do furo até a parede. Aqui tem 15 milímetros, aqui tem 15 milímetros e aqui tem os 25. Certo? O total é 40. Né? O total é 40. Ali, né? Ali o total é 40 para fora. Por isso que eu pego os 40 e diminuo de 25. Eu pego os 40 e diminuo de 25 e eu fico com os 15. Né? 15 com 15. Né? 15 com 15 dá 30. Mais o diâmetro ali dos 25. Certo? Aqui é na parte externa, né? Então seria os 40 menos 25 dá os 15. Até eu vou voltar aqui para não deixar nenhuma dúvida de novo, tá? Eu falei que era 15 aqui, né? Na realidade é 15 o que sobra. Então é 7,5 aqui e 7,5 aqui. Você já deve ter se dado conta, eu estava pensando no total, né? Então 7,5 mais 7,5 dá 15 mais 25 dá os 40 milímetros. Certo? Então voltando de novo. Como a conta é 40 menos 25 é o total. São os 15, cada beira tem 15 milímetros. Então assim, os nossos exercícios ali que nós vamos realizar na lista vai estar bem mais claro, tá? Essa parte. Então aqui é só uma introdução para você saber o que precisa olhar, tá? Quando é simples e quando é duplo. É um pouquinho diferente, que aqui entram duas áreas. Então eu tenho uma resistência maior nesse caso do que nesse caso aqui. Deixa eu voltar que não estava aparecendo. Deixa eu voltar e falar de novo, né? Então aqui nesse caso aqui é simples e aqui vai ser duplo, né? Aqui vai ser duplo. Então aqui eu tenho aqui no duplo eu tenho uma resistência maior que nesse caso aqui, se for para a mesma força, porque eu tenho duas áreas. Aqui eu tenho 5 partes, tá? Elementos com conexões. E eu posso olhar por partes mesmo, né? E ver onde é que é o maior. Então, na realidade, assim, quando for solicitado, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas depois nos exercícios a gente entra, tá? O que a gente vê nesse caso aqui? A gente vai fazendo o cálculo parte a parte do DE, do DG, do H, né? Do GH, do HI, vai fazendo parte a parte o cálculo e ver onde que é a força maior. Claro que aqui é simétrico, né? Sendo simétrico, se eu fizer uma ponta daqui para cá, o que é simetria?
o que acontece da direita para a esquerda, pegando o centro do pino, é a mesma coisa que vai acontecer da esquerda para a direita. Então, eu calculando um lado, eu não preciso calcular o outro. Aí, o que agrega valor aqui? Eu entender e identificar qual que é o que vai ter a maior força, porque o pino é o mesmo material, mesmo diâmetro. Aonde tiver a maior força, que eu vou colocar aqui na força para dividir pela área. E é onde vai dar a maior tensão. Maior tensão, né, que ele vai estar sofrendo. Então, basicamente isso. Esmagamento, de novo, né? Então, é aquele TD, espessura da chapa. A espessura da chapa, que no caso aqui eu quero ver o esmagamento aqui desse interno, aqui, que é 30, vezes 25 milímetros ali, que é o diâmetro do pino. Tá aqui, ó, espessura da chapa e diâmetro do pino. De novo, tensão, esmagamento médio, né? Aqui tem dois casos, né? Eu tenho nesse sentido aqui, né? Olhando essa chapa, certo? Olhando essa chapa aqui, olhando essa chapa, as forças são as mesmas, né? E olhando essa outra conexão, que é essa outra chapa. Então, se uma eu tenho 30, a outra eu tenho, né? Como ela é dupla, 25 e 25, né? Ou divido a força de 40 por 20 e aplico nesse um dos lados, ou eu entendo que é os dois, né? Então, que é 25, 25, que dá 50, certo? Vezes o 25 milímetros, que é o diâmetro do pino. 25 com 25, que dá os 50, vezes o diâmetro do pino, né? Então, aqui eu tenho uma tensão maior de esmagamento do que aqui, ó. Então, realmente, a interna aqui vai sofrer muito mais. Depois eu vou comparar com a tensão máxima que ela suporta, né? Comparo e vejo se ela vai aguentar aquela força de 40 kN. Tensões em barras com duas forças também. Trabalho muito com planos, aqui eu tenho tração, né? Então é igual, qualquer ponto aqui, isso que nós temos que entender. Nesse caso aqui, qualquer ponto ao longo de toda essa barra está sofrendo tração, né? E aqui não, aqui, esse ponto específico no pino que está sofrendo o corte. Essa é um pouquinho da diferença na avaliação da estrutura. Ela pode ser com plano inclinado. Depois nós vamos ver que as forças principais, as tensões principais estão nos planos inclinados. A gente vai ver isso aí lá quando a gente for estudar o círculo de Mohr e outros critérios, né? Então eu posso fazer a transferência dessa força para um ângulo, né? Posso fazer um ângulo qualquer, posso fazer. Depois lá no estado de tensões a gente vai ver que vai ter um ângulo, que o ângulo é importante aí para essa avaliação. O ângulo é importante. Aqui quando ele é normal, né? A força sobre a área, direto, né? Porque vai dar zero ali e tudo mais. E quando tem ângulos, a gente vai colocando os ângulos aqui para achar. Sempre relacionado com a tensão média. Então, mesmo colocando sigma aqui, a gente tem que subentender que ele é a tensão média. E tensão sobre carregamentos gerais. Então, aqui mostra como se fosse um feijão, assim, uma forma qualquer, tá? Isso que significa. Eu tenho várias forças agindo nesse corpo, né? E é uma forma qualquer, porque vale para qualquer corpo, para qualquer estrutura, né? Que eu for estar analisando. Então, na realidade, a gente pega internamente ali, ó, um cubinho, né? E esse cubinho ele vai representar, né, a reação de todas essas forças que estão agindo externamente. Então é basicamente isso, tá? Para a gente entender assim como é que funciona essa partezinha aí. Então eu vou trabalhar com planos, né? Vou trabalhar com planos na direção X, na direção Y, na direção cortes, na direção XY, corte na direção XZ. Depois vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando nos nossos estudos. Tá aqui o estado de tensão que a gente vai ver aqui, ó, todos os planos aqui, todas as faces, né? Então aqui o plano ZX, o plano XZ, o plano XY, YX, então vai mudando o tríade aqui, né? O tríade vai mudando aonde eu estiver enxergando aí, onde quiser fazer a avaliação. Por isso que depois a gente vai falar sobre tensões máximas. As tensões máximas
estão relacionadas com isso aqui. Então tem ali, como ele é estático, né, somatório das forças em X, somatório das forças em Y, somatório das forças em Z é igual a zero, assim como os momentos. E para finalizar, pessoal, essa nossa aula, a gente tem aqui algo chamado fator de segurança. Esse fator de segurança vem ao encontro daquilo que eu tinha falado para vocês, que é tudo que eu pego como informação de material. O material resiste a 300, o aço ABNT 1020, ele resiste a 350 MPa tensão e escoamento, né? Tensão e escoamento, né? Daquele nosso gráfico lá, né? A gente chama de tensão Y, né? Então naquele nosso gráfico lá, a tensão de escoamento, né? E a tensão Y, quando o material começa a escoar, é essa tensão que nós vamos utilizar aí em nossos projetos, né? Porque a partir disso ela deforma, então já não serve mais para projeto. A gente já passa a parte de conformação mecânica. E a gente não quer que deforme, a gente quer que ele trabalhe só na região elástica ali. Então, nesse caso, até o fator de segurança que está trazendo aqui, ele está relacionado com a tensão de limite e a tensão admissível, né? São formas de eu trabalhar, mas geralmente eu pego o quê? Eu pego a tensão que eu encontrei em função da área e divido pela tensão admissível ali, a tensão de escoamento. Dividindo pela tensão de escoamento, eu vou ter uma base ali para saber se aquela solicitação é coerente com a estrutura que eu estou, com o material e com... Geralmente são essas duas coisas que eu tenho que ver. O material e as dimensões desse material. Então, material e as dimensões. Para mim, equalizar isso, eu ou altero o material, coloco um material mais resistente quando eu precisar que seja mais resistente, ou um material menos resistente quando ele está superdimensionado. A mesma coisa vale para as dimensões, né? Ou aumento a dimensão, se eu precisar que seja aumentado, ou diminuo a dimensão se estiver superdimensionado. Então, aí depende de vários critérios. A principal certeza que a gente tem disso é saber, né? A principal certeza que a gente tem disso. Então, a gente entendendo isso, né? A gente vai sempre lembrar que ou altera o material ou altera as dimensões. E aí tem aqui as considerações para o fator de segurança, né? Incerteza nas propriedades do material, incerteza de cargas, incerteza de análise, número de ciclo de carga, aí está relacionado já à fadiga, isso aí depois, né? Em outras disciplinas a gente vai trabalhar com fadiga. Tipos de falha que podem ser encontradas, né? Requisitos de manutenção e os efeitos de deterioração. Vou comentar cada um desses aqui, tá? Importância da barra para a integridade de toda estrutura, né? Vocês podem estar lembrados lá na disciplina de introdução à resistência dos materiais, tinha barras dentro de uma treliça que poderia tirar elas porque elas não tinham nem tração nem compressão. Então, quando a gente fazia análise daquela treliça, a gente via que aquela barra estava ali, era uma barra fake até, porque ela não fazia nada. Olha só que interessante, o risco à vida e à propriedade, influência sobre a função da máquina, né? Então, o que é essa incerteza nas propriedades do material? Teoria, pessoal. Então, como eu estava falando anteriormente, todas aquelas questões relacionadas às tensões que a gente vê em tabela, o limite de escoamento do material é 350 MPa. O limite último do material, o limite é 450 MPa. Da onde vêm essas informações? Então elas vêm de um ensaio, né? Um ensaio lá feito em laboratório. Lá no laboratório eu tenho temperatura, pressão, umidade do ar, eu tenho todos os fatores favoráveis ali para o teste andar o melhor possível, né? Eu tenho ali o material polido, o corpo de prova com uma dimensão específica. Agora o nosso tem a mesma dimensão? Não, então tem o fator de escala, ele é diferente. As condições de superfície são as mesmas? Não, não são as mesmas. Então a partir disso tudo que eu estou falando, gera uma incerteza, e isso aí eu tenho que
compensar no fator de segurança, eu tenho que compreender isso e compensar. A carga que ali está agindo, eu medi, eu vi que é aquela direção, então eu tenho também certeza na carga. A análise, ciclos de carga, será que são esses mesmo? Eu medi para saber? Não, não medi, né? Outras coisas ali, a manutenção, né? A deterioração, qual o ambiente que está sendo colocado esse meu material? Vai sofrer essas cargas, né? Vão sofrer essa carga. É um ambiente igual ao ambiente do laboratório? Não, é diferente. Pô, então ele é diferente, ele tem salitre, ele é ácido, ele tem uma temperatura maior do que o ambiente do laboratório. Então tudo isso vai influenciar na dureza do material, né, no desgaste. Uma coisa bem importante aqui, ó, risco à vida e à propriedade. Onde vai ser utilizada essa peça? Para qual finalidade? Para transporte de pessoas, transporte de cargas, transporte de animais, acabamento estético. Então tudo isso aí entra nessa conta aqui do fator de segurança. Até a norma, é normatizado, né? Para elevadores é 6 vezes a tensão de escoamento. Então o que quer dizer isso? Que para transporte de pessoas eu vou utilizar um fator de segurança de 6 vezes. Então eu vou achar uma tensão limite, essa tensão que eu achei, ela tem que ser 6 vezes maior, ou 6 vezes menor que a tensão de escoamento do material. Ok? Então tá, pessoal, então deixo isso aí para vocês agora, né, para a gente continuar os nossos estudos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês na nossa aula virtual, né? E muito importante esse assunto aí, muito bacana vocês estarem assistindo esse vídeo, tirando essas dúvidas. E agora a gente vai partir para o exercício. A gente vai ter que agora, né, exercitar. De que forma o exercício? Eu vou fazer junto com vocês, depois vocês tentem fazer sozinhos. Aonde vocês emperrarem, olhem, dê uma olhadinha ali, dê uma coladinha ali no exercício, né? Tentem refazer de novo, até aprender. Tudo aquilo que vocês aprenderem nesse exercício que vocês vão estar fazendo, vocês vão utilizar em outros, ok? Então tá, pessoal, boa sorte e até mais.